fazer uma observação. Não é que o acervo do Malta, do Arquivo da Cidade, se resuma a esses 26 álbuns. Isso é só uma vaidade de direção. Nós temos uma coleção muito maior, mas existiam essa quantidade de 26 álbuns inéditos do Malta. E foi sobre esse material que o furto se deu. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Rosângela para participar aqui, endossado pela Beatriz, e agradecer a Beatriz por estar me recebendo aqui também. Para mim é uma honra, é uma tristeza, é uma honra e uma tristeza estar aqui para falar um pouco sobre esse lançamento. De saída, quero parabenizar a Rosângela por mais essa realização e a Beatriz por ter bancado também, né? A gente também tem que ter feito coragem, né, de bancar. Claro que as instituições que estão por trás disso tudo também, de alguma maneira, estão bancando. Vamos lembrar que aquele livro da biblioteca, os recursos saíram do IFAM, né? E esse agora, os recursos saíram da Secretaria do Estado, né? Isso é curioso também, né? O próprio Estado patrocinando as obras que, de alguma maneira, querem registrar e fazer pensar sobre, né? E fazer com que não nos esqueçamos, né? Isso é muito importante, desses episódios. Eu acho que esses dois livros, Rosângela, se inserem muito bem na sua obra, né? Imagino aqui que todos conheçam, mas não custa lembrar que a Rosângela Renaud, uma artista visual, posso dizer assim, sempre trabalhou com fotografia, né? Não que ela seja uma fotógrafa, mas uma artista que trabalha com fotografia no sentido mais amplo, né? Fotografia como um grande campo, uma grande área, um grande espaço, assim, né? Onde ela trabalha não apenas com as imagens, mas com tudo o que tem a ver, né? Com esse grande mundo da fotografia, da imagem, dos arquivos, da memória. Me ajuda, etc, etc e tal. E então, dentro dessa trajetória belíssima dela, na qual há vários livros, né? Quer dizer, sejam livros catálogos, né? Ou livros de artista, ou livros retrospectivos da sua obra, né? A Rosângela tem uma quantidade expressiva de obras publicadas. Então, dentro dessa trajetória, eu acho que isso aqui cai muito bem. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, tem sido, muitas vezes, existe assim, há pouco tempo eu não me lembro de estar assistindo uma palestra do Fernando Cocchiarelli, dessas preparatórias aí da Arte Rio, e que ele no final falou um bocado sobre a função do artista e sobre uma crítica que muitas pessoas hoje fazem, né? Algumas têm dificuldade de entender o que é arte hoje, e outras também não entendem como e por que o artista se mete em coisas que, em princípio, nada teriam a ver com aquela ideia que não lhe dizem respeito. Então, o Fernando bem lembrado, enfim, vários autores já discutiram sobre isso, eu concordo, que, ao contrário do que essas pessoas pensam, talvez para muitas das grandes questões desse mundo que a gente está vivendo, inclusive questões éticas mesmo, talvez o artista esteja na posição mais apropriada, digamos assim, para se manifestar, né? Quer dizer, eu diria que hoje os artistas ousam se meter, né? Digamos assim, em todos os campos e nos apresentam obras que eu acho que surpreendem e que contribuem muito, sim, né? Para esse tempo confuso que a gente está vivendo. Confuso em todos os aspectos, inclusive em tudo que tem a ver com a questão aqui desse livro, né? Quer dizer, é uma loucura a gente pensar que a gente já tem tão poucos acervos aos quais o público pode ter acesso e que esses acervos estejam sendo, digamos assim, as vítimas principais, né, de uma série de furtos que vem acontecendo nos últimos anos, né? A gente fala muito da questão da segurança, sem dúvida alguma, né? A questão da segurança, até aqui, eu diria que não foi resolvida nas nossas instituições, nem no plano municipal, nem no plano estadual, nem no plano federal. Pelo menos, da onde eu estou, do meu ponto de vista, eu acho que a coisa anda mal em todas as três esferas públicas, digamos assim. Agora, não tiveram um furto no Museu da República, né, de uma pena, e a diretora confessou que não tinha câmeras. Outro dia eu conversei com a Polícia Federal, eles estão usando a câmera da padaria que tem na Rua do Catete
para tentar identificar esse sujeito que entrou no museu. Quer dizer, uma loucura, pessoal. E é o Museu da República, né? O caso da Biblioteca Nacional, que todo mundo conhece. Eu me lembro que depois do furto, muito se falou e muito se fez no sentido de implantar um sistema de segurança que, a meu ver, eu falo aqui enquanto cidadão e não enquanto servidor, foi errado desde o início, né? Isso, um sistema implantado, eu não me recordo bem, em 2006, 2007, eu, para mim, tinha convicção que isso não daria certo, não deu, né? Aqui também no arquivo problemas, enfim, para todo lado. Claro que não adianta a gente falar só da segurança, né? A gente sabe que a questão da segurança se insere numa questão maior, quer dizer, os nossos políticos, né, a começar pelos dirigentes máximos, presidentes, governadores e prefeitos, têm que se conscientizar e se imbuir do fato de que investir nos nossos templos de cultura é tão importante quanto investir em outros templos em que se investe, nas esferas executivas, legislativas, judiciárias, etc. O que é uma prova de que não há falta de dinheiro. Dinheiro temos sim. O que acontece é que o dinheiro é mal distribuído, que os nossos dirigentes não têm vontade política, não têm sensibilidade para investir de verdade nas nossas instituições. Então, eu colocaria essa questão da segurança dentro de uma questão maior, e que esse livro suscita, né, Rosângela? Esse livro trata não só da ausência dessas fotos, trata também da maneira como... Né, isso não é uma questão, por favor, Bia, não veja isso como uma crítica ao arquivo geral. Não, porque você sabe... Muitos anos, mas eu superei. Você está falando com alguém aqui que, junto com uma enorme equipe da biblioteca, da Funarte, do arquivo, né, nós juntos trabalhamos 2 décadas, né, para resgatar aquela coleção Dom Pedro, e o filé mignon foi-se embora, o melhor dela, para os vegetarianos aqui, o melhor dela foi embora, e não voltou. Então, assim, nada de pessoal, tá? Mas falando de uma maneira geral, que inclui a autocrítica, aqui, se a gente olhar, eu li o livro agora correndo, né, mas aqui há questões também de controle da informação, de tratamento técnico, de preservação, etc, etc, questões de história e a questão do furto, né? Então, acho que esse livro tem uma dimensão muito maior e que a gente vai precisar de um tempinho para refletir e assimilar. Então, assim, eu coloco a questão da segurança nessa questão maior que está aqui nesse livro. É um convite a todos, olhar esse livro não só pensando na questão do furto, mas pensando na questão do arquivo no seu sentido mais amplo. Agora, existe uma outra questão, não quero me estender muito, mas assim, só estou dando pinceladas. Existe uma outra questão sobre a qual a gente tem falado pouco, eu acho que esse é um fórum bacana para isso, que é a questão do mercado, né? Em geral, na imprensa, em todos os lugares em que a gente ouve falar sobre esses casos, né, a gente só fala nisso. Foi furtado tanto, existe uma quadrilha, não há justiça no Brasil, a legislação é absurda, o cara em pouco tempo está na rua, os museus, os arquivos, as bibliotecas não têm segurança, controle, blá, blá, blá. Bom, por que tudo isso temos que avançar? Agora, já que não avançamos e que a coisa está assim, por que ela está assim? Porque existe um mercado. E, a meu ver, o nosso mercado está, em parte, eu diria, deformado, atrofiado, ou mal estruturado. E eu acho que, em parte, é porque as instituições públicas de memória estão fora desse mercado. Eu proporia aos interessados, por exemplo, que olhassem para o modelo francês, né? Que é um modelo que a gente costuma seguir, né? É uma tradição que vem do 19, o modelo francês. No meu caso, eu sou da Biblioteca Nacional, né? A gente implantou o primeiro curso de biblioteconomia aqui no início do século XX, que era inspirado no modelo da École des Chartes, que está lá até hoje na França. E a nossa biblioteconomia originalmente foi francesa, depois virou mais anglo-saxônica. Mas há uma série de tradições, as questões patrimoniais também do IFAM, de arquivo, que são muito calcadas numa tradição francesa, né? Se a gente olhar para o mercado na França, a gente vai ver que a coisa é bastante diferente. De saída, o Estado é comprador, né? O Estado, seja no âmbito da municipalidade, do departamento ou do governo federal, o Estado é um grande comprador, né? E às vezes ele é capaz de pedir ajuda do cidadão.
3, 4 meses atrás, a Biblioteca Nacional da França estava fazendo um crowdfunding aí, na web, no site deles, para os cidadãos darem dinheiro, porque eles queriam comprar um manuscrito importantíssimo, o fundador da cultura francesa, já não me lembro, e eles esperavam que os cidadãos dessem uma parte de dinheiro, e as pessoas iam doando, e eles iam anunciando lá, conseguimos mais tanto, falta tanto. Agora, também os curadores das instituições têm recursos previstos no orçamento anual. O sujeito tem X. Então, essas pessoas estão o tempo todo em contato com o mercado. Enquanto que aqui a gente tende a demonizar, né, ver assim, torto, o leiloeiro, o marchand, o vendedor de obra, né? Ao contrário, lá, como em muitos países, essas são figuras como quaisquer outros profissionais do mercado. E o mercado de arte, de documentos, de livros, é uma coisa saudável, né? Por exemplo, os leilões. Se a gente vai a Paris, vai no Drouot, né, que é aquele palácio de leilões, e vê a quantidade de leilões que acontece todo dia ao mesmo tempo em cada sala. Então o que é isso? São pessoas comprando, vendendo, né? O colecionismo, a gente também tende a olhar, né, os colecionador, né? Quer dizer, o colecionismo sempre existiu, creio que sempre existirá, uma coisa saudável. Então o que acontece é que no nosso país, na medida em que o Estado, digo aqui o Estado, né, no sentido maior da palavra, se retirou desse mercado, isso complicou muito, né? Nós, servidores das instituições, não temos qualquer contato com esse mercado. E isso é um absurdo, pessoal. Isso é uma deformação grave. Nós, curadores, que cuidamos dos acervos, primeiro, deveríamos ter rotineiramente, anualmente, recursos para comprar. Né? A gente deveria poder ir no leilão, como prevê a legislação do IFAM, fazer a preempção. Né? E no leilão, quando o leilão acaba, você levanta a mão e fala, ó, Biblioteca Nacional, vou levar essa peça por esse preço ali. Né? Quer dizer, isso é assim em outros lugares. Aqui poderia ser, isso está previsto, mas não é. Etc, etc e tal. E dizer que não há dinheiro, pessoal, eu não acredito. Então, eu não sei, não quero estender muito, mas acho que a ideia, né, acho que ficou clara. Então, eu acho assim, a gente tem que começar a discutir mais e se enfronhar mais, incentivar a imprensa a investigar mais também as entranhas desse mercado, né? A gente tem que ver como é que esse mercado funciona, por que a coisa se deformou a tal ponto. Não podemos ser ingênuos, é claro que se eles estão furtando é porque a gente comprando, algumas dessas pessoas que estão comprando ficarão impunes para sempre, porque a gente sabe como é que as coisas são aqui, mas eu acho assim que não adianta só a gente ficar batendo nessa tecla, eu acho que a gente tem que lutar por recursos orçamentários, simplificando a coisa, que não é tão simples, para poder voltar a comprar e entrar nesse mercado e, quem sabe, com o passar dos tempos, reestruturar isso tudo. Bom, eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Parabéns, Rosângela. Só uma coisa, com relação às fotos da BI, está aqui a Leia, Pereira da Cruz, bibliotecária, chefe da iconografia, a Zezé, coordenadora de acervo especial. A gente está a ponto, né, Leia, de começar a reintegrar, né, o que a gente tem conversado. Viu, Rosângela? A gente vai... Desculpa, eu não sabia que era o meu. A gente, não importa, a gente está num processo, né, tem conversado muito sobre e muito em breve, eu acho, a gente vai reintegrar essas fotos furtadas e recuperadas ao acervo, do jeito que elas estão. Mas a gente continua na luta. Agora, em agosto do ano passado, a gente conseguiu apreender as primeiras fotos de um álbum único da visita do Imperador Dom Pedro II a Recife em 1859. É um álbum de 1860 que o Stahl fez especialmente para o Imperador, que está reproduzido em inúmeros livros. E esse álbum foi furtado. Eu sempre achei que esse álbum teria sido desfigurado e comprovei isso agora. Eu já recuperou as primeiras 6 fotos desse álbum, que tem 33 cortadas. Foi do mesmo caso que eles cortaram? Não, esse foi mais radical, que era um álbum de veludo, relevo, encadernação especial, enfim. Isso a gente recuperou agora em agosto. E aí cada vez eu estou fazendo meus laudos assim mais sofisticados, os laudos periciais, né? E eu fiquei muito feliz outro dia, porque eu fui na Polícia Federal e o delegado me disse, olha, não só, mas em grande parte, graças ao laudo que vocês fizeram, que eu fiz com a Francisca, que não está aqui, nós conseguimos indiciar esse sujeito, que é um famoso comerciante que vem fazendo coisas absurdas há anos. Então, pelo menos ele está indiciado. Eu falei, pô, demos um passo. Enfim, é isso, a gente está nesse trabalho. Pessoal, eu não sei se a minha fala foi meio... Enfim, obrigado.